Unidade 3. Vida e ambiente. Aula 10.1. Conteúdo: excreção. Habilidade: conhecer o sistema urinário, compreendendo o processo de formação e eliminação da urina. Olá, pessoal! Muito boa tarde, sejam bem-vindos a todos a mais um conteúdo de biologia, né? E agora nós vamos dar continuidade. Agora, na verdade, nós vamos começar hoje a nossa terceira unidade com vocês. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia e vamos para a nossa revisão. Beleza, pessoal. E aí, nós temos o tecido conjuntivo, que foi uma das aulas anteriores que nós falamos, não é? Isso daí, o que nós quisemos passar a vocês? Quais são as células que formam, né? Qual é a forma, na verdade, né? O formato de cada célula e aí que forma cada tecido. E aí, no lado esquerdo de quem está olhando o nosso vídeo, tem o tecido conjuntivo frouxo, que é aquele tecido que fica um pouco abaixo da pele. E aí você verifica o formato da célula. E do teu lado direito você tem o tecido conjuntivo fibroso, que é o tipo de tecido, aqueles bem mais forte, né, bem mais aderente, aqueles que formam o tendão, né, aqueles que ficam geralmente no processo das articulações junto, ligados diretamente aos ossos. Nós temos também o tecido adiposo, né, que você tem aí as células do tecido adiposo. Você verifica que são células que têm grandes gotículas de gordura, né? Pelo fato de ser um tecido que a gente chama de adiposo, que tem é muito rico em gordura. À direita você tem o tecido cartilaginoso, que são aqueles que nos encontramos sempre no final de um osso, né? Na formação de cartilagem, esse é o responsável pela formação das cartilagens. Nós temos também, falamos também sobre o tecido ósseo, que aí você vê também as células que formam o tecido ósseo, né? Você verifica em cada uma dessas células e você tem logo o tecido sanguíneo, logo em seguida, que são aqueles onde aí você identifica perfeitamente quais são as células brancas, as células vermelhas e o plasma sanguíneo. Falamos também um pouco sobre o tecido conjuntivo ósseo, que tem como função justamente a sustentação do corpo, a fixação dos músculos, a proteção de órgãos internos e a fabricação de células sanguíneas. Tudo bem? Então isso foi uma aula que nós vimos anteriormente, foi a nossa revisão de hoje. E agora nós vamos verificar qual é o nosso desafio dessa primeira aula de hoje. Vamos lá. Aí está. Pessoal, tu já prestou atenção que nos dias de frio, né, nós temos assim a vontade, vamos dizer assim, e nós realmente urinamos mais, né? Então a pergunta que nós fazemos é a seguinte: por que urinamos mais nos dias frios? Tá? Então pensa, ou então aprende daqui a pouco, né? Você responde lá no final, na nossa interatividade final, você fala sobre o desafio do dia, beleza? Vamos dar continuidade à nossa aula? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Muito bem. Ó, lembrando da nossa habilidade sobre o nosso conteúdo, que é o sistema excretor. E a nossa habilidade é conhecer as funções do sistema excretor, bem como a formação da urina e a eliminação dessa urina. Como é que a urina é formada, hein, professor? Como é que ela é eliminada, hein, professor? E é isso que nós vamos conhecer hoje com vocês, tá bom? Então vamos prestar atenção, vamos se ligar, vamos falar da composição primeira do sistema urinário. Vamos ver. Aí está, pessoal. O sistema urinário é todo esse aí que vocês estão observando, né? Então, nós, os seres humanos, nós somos formados por 2 rins, né? Na verdade, a composição é um par de rins, né? 2 ureteres, né? Deixa eu ver se eu grifo aqui para vocês, tá? Então aqui, o que são esses? É o par de rins, né? Isso daqui, ó, é o canal que a gente chama de ureter, tá? Aqui você tem a bexiga e você tem o que? Uma uretra, né? Então, nos seres humanos nós possuímos isso, né? Um par de rins, um par de ureter, uma bexiga e uma uretra, né? Na verdade, esse conjunto todo que é o sistema urinário, que é esse sistema que nós vamos falar para vocês, ele é de extrema importância
para quê, professor? Porque ele que faz ali o bom funcionamento do organismo, né? Através dos... Nós estamos falando de quê? Sistema excretor, né? Então, lá o sistema urinário. Então, ele joga algumas excretas, aquela que o organismo não aproveita e é jogado fora através da urina. Tudo bem? Professor, me diz uma coisa. Quais são as funções? E aí eu quero que tu preste bastante atenção, tá legal? Porque nós vamos falar de cada um deles e a importância que se tem de cada um deles. Beleza? Aí está. Quais são as funções, hein, professor? Deixa eu escrever de azul. Hoje eu vim mais azulado, né? Deixa eu escrever de azul aqui. Olha lá. Primeira coisa, produzir, armazenar, no caso armazena onde? Na bexiga e elimina o quê? A urina. Então, a primeira função do sistema excretor, produzir, armazenar e eliminar a urina. Beleza? A urina, na verdade, ela é eliminada. Como assim, professor? Aqueles resíduos que não são mais utilizados pelo organismo, ou seja, aqueles resíduos em que nós não aproveitamos para o nosso organismo, então é eliminado aonde? Através de quê? Da urina. Então, eliminar através da urina resíduos que não são utilizados pelo organismo. Então, isso é uma função de quem? Nós estamos falando de quê, professor? Deixa eu colocar aqui, tá legal? Sistema urinário. Beleza? Sistema urinário. Vocês podem ver também em muitos livros que é chamado de sistema excretor. Tá? Então, nós estamos falando das funções de quem? Do sistema urinário. Outra coisa, o sistema urinário, ele tem como função também regular o volume e composição química do sangue. Tu vai entender por quê, daqui a pouco por quê, quando nós estivermos falando da parte dos rins. Aí você vai entender perfeitamente isso. Então, uma das funções do sistema urinário é regular o volume e a composição química do sangue. Tá legal? Bem como ele auxilia na produção e regulação das hemácias, que são células sanguíneas vermelhas. Como assim, professor? Então, ele tem essa função de auxiliar na produção e regular. Presta bem atenção, se ele tem a função de regular a composição química do sangue, e essa composição está diretamente ligada ao quê? A regulação de quê? Das hemácias, que são células vermelhas, né? De quê? Do sangue. Beleza? Beleza. Ele proporciona também, olha lá, interessante isso, ele proporciona o equilíbrio de minerais. Como assim, professor? Sabemos que no nosso corpo tem sódio, tem cálcio, tem ferro, tem fósforo, tem magnésio e tem outros tipos de sais minerais. Tá? E quem que faz esse equilíbrio? É justamente o cara que nós estamos falando agora, sistema urinário. Então ele produz, ele armazena e ele elimina a urina. Tá legal? Ou seja, elimina o quê? E junto com essa urina, na verdade, sai todos aqueles resíduos que não é aproveitado pelo nosso organismo. Tá bom? Professor, eu estou vendo, então, que pelo que o senhor está falando aí, o sistema urinário ele está muito ligado diretamente ao sistema sanguíneo, não é? Isso, mas tu vai entender por que daqui a pouco, quando nós estivermos falando ali da região dos rins, tá bom? Beleza? Beleza. Agora sim, agora que nós vamos falar dele, olha lá, as principais funções do rim, né? São eliminação de resíduos, ou seja, estamos falando de sistema excretor. Então, o que é excreção? Excreção é tudo aquilo que não é aproveitado pelo organismo e é jogado para fora do corpo. Então, isso nós chamamos de excreção. Tá? Então, a eliminação de resíduos, aquilo que sobra, aquilo que não é aproveitado, que são chamados de resíduos. Como, por exemplo, ureia e creatinina, água em excesso do organismo. Quem faz isso? Rim. Tá legal? Mas, professor, nós temos dois. Tá bom, então. Escreve aí, rins. Beleza? Funções de homeostase. O que é essa função, professor? O que é essa função homeostática? Na verdade, o nome está dizendo função homeostática, é função de equilíbrio, tá? Funções homeostáticas, nós estamos falar de equilíbrio. Como? Ele regula o equilíbrio eletrolítico no corpo. Quem faz isso? Os rins, tá? Então,
o sistema, vamos dizer assim, os eletrolíticos que existem no nosso corpo, tá? Que são cargas positivas, negativas, que ali algumas substâncias, né, tem, que ajudam esse sistema no nosso corpo, sabe que faz esse equilíbrio do corpo? Os rins. Então é muito importante, por exemplo, que nós não tenhamos nem algo a mais, nem algo a menos, mas que seja equilibrado. Lógico que o funcionamento do nosso organismo ele tem que ser de maneira equilibrada, porque tudo aquilo que você tem em excesso, você sabe que você pode ter o quê? Uma doença, uma complicação, principalmente na parte renal, né? Então tudo aquilo que você tem em excesso. Por exemplo, ele faz a manutenção também do equilíbrio ácido-base, né? Então, é aquilo que eu acabei de falar. Esse equilíbrio ácido-básico, nem que as substâncias fiquem tanto ácidas quanto tão básica dentro do nosso organismo. Então, quem faz isso? O sistema excretor propriamente dito, os rins, né? Além do que, ele regula o quê? A regulação da pressão arterial. Por que isso acontece, professor? Porque tu percebe o seguinte, eu vou te contar um exemplo, é um exemplo muito, assim, quando por exemplo, o meu pai teve um problema muito grande, que ele tinha uma pressão alta muito forte, então ele não conseguia, os remédios já não tinham mais como controlar essa pressão. Uma das primeiras coisas que parou nele foi o rim. Por quê? Porque o rim ele já não tinha também mais a capacidade de fazer esse controle, né? Então se perde muito isso, né? Então a regulação da pressão arterial. Mas por que você fala isso, professor? Porque você sabe o seguinte, que quem filtra todo o sangue do nosso organismo é quem? Os rins, né? Então quando ele perde essa capacidade de filtração, então logo todo o corpo ele causa um problema, né? Você eu acho que nós vamos ver algumas doenças, né, que são ligadas diretamente ao rim, aí você vai entender um pouco melhor do que nós estamos falando, tá bom? Outra coisa, ele é primordial na produção de hormônios, como por exemplo a eritropoetina, a renina e o calcitrol, né? Olha aqui, o nome já está dizendo calcitrol, né? Então ele faz, e aqui é ligado diretamente também com o sistema sanguíneo, tá? Diretamente com o sistema sanguíneo. Então, professor, então significa dizer que os rins é como se ele exercesse uma função de glândula também? Por quê? Porque ele produz hormônios. Tudo bem? Beleza? Então o rim é muito importante. Ele tem a função de quê? De eliminação de resíduos. Ele tem a função de quê? De homeostase do corpo, ou seja, ele faz alguns equilíbrios, ele proporciona algum equilíbrio ao corpo de algumas substâncias, tá bom? Ele tem importância porque diretamente ligado ao processo da pressão arterial. Além do que ele também exerce a função de produzir alguns hormônios. Beleza? Beleza. Então isso nós falamos de quê? Dos rins. Professor, o senhor falou que o sistema urinário é composto pelos rins, pelas ureteres, pela bexiga e pela uretra. Beleza, foi isso que eu falei. Por exemplo, as ureteres, né? O que são as ureteres? Qual é a função das ureteres? Tá? Ela tem uma única função, conduzir a urina dos rins até a bexiga. Então são dois tubos que pega ali a urina, aonde acontece o filtrado, né? Na formação da urina, ali na parte dos rins, e aí ela pega e conduz até a região da bexiga, ali onde enche. Aí a bexiga, lógico, tem como função o quê? Armazenar a urina, né? E lançar em que parte? Na uretra. E a uretra, ela é um canal que tem como função o quê? Eliminar a urina. Beleza? Beleza? Beleza, professor. Então, deixa eu te falar. Tem os rins, né? Ali eles são responsáveis ali que acontece a produção da urina, a filtragem do sangue, né? Uma vez produzido toda essa urina, essa filtragem, né? Esse rim pega através dos canais ureteres, leva essa urina até a bexiga, na bexiga fica armazenada e ali cai pelo canal chamado da uretra e ali é jogado para fora. Beleza? Tá?
Tudo bem, pessoal? Deu para entender até aí? Tá legal. Vamos ver um pequeno filme, um pequeno vídeo, na verdade, falando um pouco sobre esse sistema excretor que nós estamos vendo com vocês. Vamos lá. Sistema excretor. O sistema urinário é constituído pelos rins, por veias e artérias e pelos ureteres. Os rins têm forma de feijão e estão localizados um em cada lado da coluna vertebral. Os rins são os principais órgãos excretores do organismo e eliminam os resíduos metabólicos filtrando o sangue. As substâncias são filtradas do sangue e convertidas em urina, que é levada pelos ureteres até a bexiga e eliminada pela uretra. Os rins mantêm o volume e a pressão sanguínea, garantem um balanço de sais, entre outros, e a manutenção do pH. Eliminam produtos do metabolismo como ureia, ácido úrico e creatina. Muito bem. Olha lá, vocês viram, né, a função. Como é que é o funcionamento dos rins, beleza? Mas deixa eu te falar uma coisa. Professor, se nós pudéssemos pegar o rim e aí pudéssemos cortá-lo, né, de que maneira ele é formado? Como é que é a estrutura dele? É o que nós vamos ver agora, tá bom? A estrutura dos rins. Então, os rins, eles são formados por 3 partes, basicamente. E aí, em cada uma dessas partes, na verdade, são responsáveis pelo processo da formação e eliminação da urina. Tá? Então, primeiro, córtex renal. Aonde é o córtex renal, professor? Lá se encontram estruturas que são chamadas de néfron. E esses néfrons, na verdade, eles são super importantes para os rins. Tá? Então, córtex renal. Existe a medula renal e existe a pelve renal. Nós vamos observar daqui a pouco cada um deles, para vocês identificarem aonde fica e aonde é que acontece, começa-se a formação dessa urina, que é o que nós vamos ensinar a vocês agora. No processo de formação da urina, deixa eu te falar uma coisa. Existem 3 etapas, tá bom? Primeiro processo da formação da urina chama-se filtração. O que é a filtração, professor? É a primeira etapa da urina, que nesse processo é o seguinte: ocorre, por exemplo, no interior do que a gente chama de corpúsculo renal, dentro dos rins, tá bom? Então, essa primeira fase, que é chamada de filtração, acontece aonde? No interior do corpúsculo renal. Devido a quê, professor? Devido ao seguinte, a alta pressão do sangue no interior, por exemplo, lá é cheio de capilares, tá? Cheio de capilares, você vai ver isso depois numa figura ou no EvoBook que nós vamos mostrar a vocês. Então, a primeira etapa da formação da urina é o processo de filtração onde ocorre, né, no interior dos corpúsculos renal. Em razão da alta pressão do sangue, por isso que ocorre, né, do sangue no interior dos capilares do glomérulo, que se chama, tá? As substâncias, na verdade, elas extravasam para o interior dessa cápsula renal. Como assim, professor? Lembra que uma das funções dos rins é isso, pegar substâncias que não são aproveitadas pelo organismo, tá? E transformar em urina. Então, transformar em excreção, e essa excreção nada mais é do que a urina. E aí está dizendo o seguinte, ó, quando o sangue exerce uma pressão muito forte, né, nesses capilares do glomérulo dentro dos rins, essas substâncias que não são aproveitadas, elas extravasam, né, para o interior de uma cápsula que é chamada de cápsula renal. Então, esse processo é chamado de filtração. Filtração por quê, professor? Porque essas substâncias, elas saem, vamos dizer assim, né, desses capilares e passa para uma outra região dos rins. Então, por isso que é chamado de filtração. Tá legal? Uma vez feito isso, vem a segunda parte, que é a chamada reabsorção. Então, primeira parte, filtração. Segunda parte, reabsorção. O que acontece
na reabsorção, hein, professor? Acontece o seguinte, moçada. Houve o filtrado, né? Então, alguma dessas substâncias que foram filtradas, elas são reabsorvidas pelo sangue. Vamos dizer assim. Como é que funciona? Eu vou tentar passar de maneira que vocês possam entender. Aqui, por exemplo, é um filtro, tá ok? Aqui é um filtro. Aqui vem as substâncias que serão filtradas. Então, as substâncias que são filtradas, elas passam para cá. Então, elas foram filtradas. Esse primeiro processo é chamado de filtração. Logo depois, é como se esse processo de filtração aqui, ó, aqui foram as substâncias que não foram absorvidas pelo organismo, tá bom? Então, essas daqui são as substâncias. Substâncias. Isso aqui é um U, hein? Tá? Então, o que que acontece? Acontece o seguinte, aí depois vem a segunda fase, que aqui é a reabsorção. O que que acontece? Houve o filtrado, então significa dizer que algumas substâncias daqui ainda podem ser aproveitadas. Olha que interessante, tá? Isso daqui, ó, é como se fosse o sangue fazendo o filtrado, tá bom? Então, o que que acontece? Foi feito o filtrado e aqui tem algumas substâncias que podem ser absorvidas ainda pelo organismo, aproveitadas pelo sangue. Então, elas voltam para cá novamente. Então, esse processo de voltar é chamado de reabsorção. Tá legal? Então, reabsorção é isso. É uma etapa que algumas substâncias que foram filtradas, elas são reabsorvidas para o sangue novamente. Tudo bem? Estima-se que, por exemplo, 65% de sódio, né? Que são substâncias, ó, sódio, água, né, que estão presentes justamente aqui, elas são reabsorvidas no túbulo proximal, tá? Tu não precisa saber todas essas estruturas dos rins, não. Basta você entender como é que funciona, tá legal? Então, o que que acontece? O sangue passa por um processo de filtração. Então, as substâncias, elas são filtradas. É o primeiro processo da formação da urina. Acontece que vem o segundo processo, né? E o segundo processo é pegar algumas substâncias daquele filtrado e jogar diretamente na urina. E aí, no sangue. E esse processo chama-se reabsorção. Tá legal? O que que pode ser encontrado, professor? Pode ser encontrado sódio, água, tudo isso pode ser reabsorvido, tá? Olha, para você ter uma ideia, que nesse processo de filtração, além disso daqui, ó, que foi filtrado, aqui veio glicose, além de água, né? Veio também aminoácidos, além de água, né? Então, essas substâncias aqui, ó, elas podem ser reabsorvidas, tá? Depois de filtradas, elas podem ser jogadas novamente, como se fossem reaproveitadas novamente, tá? No sangue, tá? Beleza? Beleza, professor. Aí sim. Aí vem a terceira parte, que a gente chama de quê, professor? De secreção, tá? Então, tem a filtração, tem a reabsorção e depois a secreção. O que que é a secreção, professor? A secreção é o seguinte, meu amigo, ocorre assim, ó. Ocorre a transferência de moléculas presentes no sangue, olha lá, para dentro do lúmen do néfron. Olha que interessante, néfron, já ouvi falar dele. Então, entre os principais produtos que serão secretados, nós podemos citar quem? Hidrogênio, potássio e amônia, tá? Isso daqui é justamente o que sai aonde? Na urina. Tudo bem? Beleza? Então, isso são o último processo, que é o processo de secreção, que é a transferência de moléculas que estão lá no sangue, vão lá para dentro de uma estrutura que é chamada de néfron, e dos néfrons eles são secretados. Tudo bem? Beleza? Beleza. Professor, eu já ouvi falar de algumas doenças renais, o senhor poderia citar algumas para a gente entender aí?
Vamos conhecer algumas doenças renais, tá? Quais são? Deixa eu falar para vocês, lógico que a gente não vai citar todos e nem se aprofundar, tá bom? Ninguém aqui é médico para falar, né, com muito conhecimento sobre as doenças, tá bom? Mas nós podemos citar, por exemplo, a nefrite. O que é a nefrite? A nefrite é uma inflamação dos rins no sistema renal, lógico, e ela é geralmente causada por uma infecção ou então por uma reação do sistema imune, né, que acaba atacando os rins. Professor, o senhor está dizendo então que o nosso próprio sistema de defesa, ele pode reagir e ele pode causar uma doença nos rins? Isso. E aí, por exemplo, a nefrite, que é uma inflamação, né? Nefrite significa dizer uma inflamação dos rins. E essa é causada, depende do processo, né? Pode ser um processo infeccioso, ou então o teu sistema imune ele pode reagir e isso ele pode acabar, né? De repente ali você teve uma infecção, e aí o teu sistema imune você sabe que combate as infecções, e aí ele pode atacar diretamente o quê? Os rins, e aí causa o que a gente chama de nefrite, tá? Professor, isso é uma doença renal, mas tem doença que ataca as vias urinárias, não é? Aquelas partes onde nós vamos deixar a urina sair, isso. Já ouviu falar de pedra nos rins? Já, pessoal? Na verdade é conhecido como cálculos renais, mas são chamados de pedras nos rins. Isso são doenças das vias urinárias, tá legal? Tu vai entender por quê. Porque são chamados de cálculos renais, né? Que popularmente nós conhecemos como pedra no rim. O que é isso, professor? Lembra lá dos sais minerais? Na verdade, esses sais minerais, eles vão se calcificando, eles vão se tornando sólidos, tá? E aí, lógico que com uma série de outras substâncias, eles vão se calcificando. Que substâncias são essas, professor? Oxalato de cálcio, ácido úrico, né? Então, eles vão se cristalizando. Olha que interessante. Então, esse processo de cristalização, eles podem migrar pelas vias urinárias, tá? Principalmente aqui, ó, pela ureter, né? Então, esse cálculo renal, tá? Esse é formado aqui, ó, e aí eles migram até aqui e aqui eles se acumulam. Aonde? O cálculo na ureter, tá bom? E isso é complicadíssimo. Aqui você tem a imagem, né, de alguns cálculos renais que podem ser encontrados. Então, essa cristalização, vamos dizer assim, desses sais minerais com outras substâncias é que formam o que a gente chama de cálculos renais, né? Alguns médicos dizem que até alguns alimentos facilitam, né, para que haja a produção desses cálculos renais. Então, essas cristalizações, elas podem migrar justamente para essas vias urinárias, como por exemplo a ureter, né? E aí isso causa muita dor e complicações. Tá, beleza? Tá? Alguém aí, se já teve, é mais ou menos isso daqui que aconteceu. A cistite. O que é a cistite, hein, professor? Moçada, a cistite, na verdade, é o nome está dizendo, infecção da bexiga. Então, a cistite é uma doença que acomete a bexiga. As infecções da bexiga, elas são muito frequentes, sabe em quem? Nas mulheres. Principalmente quando a mulher ela está no seu período fértil, né? Então, algumas mulheres, na verdade, elas sofrem chamadas de cistites repetidas, justamente por isso, tá? Então, o que é isso? Como é que isso acontece, professor? Acontece da seguinte maneira: cistite é uma inflamação, é uma infecção, tá legal? O que acontece aonde? O nome está dizendo, ó, cistite. Então, infecção de quê? Da bexiga. Algumas bactérias, quando a mulher ela não tem assim, e aí lógico, por que acontece no período fértil, professor? Porque ali acontece uma série de fatores e por isso que é fundamental que a mulher ela tenha um zelo maior, né? Vamos dizer assim, na limpeza. Por quê, professor? Porque as bactérias da vagina, por exemplo, elas podem se deslocar para a região da uretra e para o interior da bexiga. Então a vagina ela migra através da uretra, as bactérias que estão na vagina migram pela uretra e podem chegar até a bexiga, tá? Ou seja,
E isso causa essas complicações. A cistite vaginal, ela pode acontecer, por exemplo, depois de uma relação sexual, né? Por quê, professor? Por que isso pode acontecer? Porque, de repente, a uretra, nesse processo de relação, pode ter sofrido determinados traumas, né? E aí pode ser vamos dizer assim, um local onde haja um processo de infecção. Tudo bem? Beleza? Nós vamos trabalhar com vocês agora, só para mostrar para vocês, tá bom? Aqui nós temos uma imagem que dá perfeitamente para a gente entender. Você tá ligado aí? Deixa eu tentar... você tem aqui... Deixa eu fazer aqui de vermelho. Tá. Olha aqui, ó. Você tem o rim, né? Aqui você tem a ureter, né? Aqui você tem a bexiga. E aqui você tem o canal da uretra. Tá legal? Então nós vimos a função de cada um deles. Tudo bem, pessoal? Vamos ver, por exemplo, agora a anatomia, né, dos rins. Aí está a anatomia dos rins. Tá legal? Lembra quando eu fiz a pergunta a vocês, professor, se a gente pudesse cortar os rins, né, de que maneira a gente poderia ver? Né? Então, você iria ver justamente dessa maneira aqui. Olha, né, dividida em pelve renal, é justamente essa parte menores aqui, onde forma-se tudo isso aqui, ó. Deixa eu, tá? Essa parte aqui, ó, né? É o que a gente chama de justamente essa parte toda aqui. É lógico que deixa eu fazer deixa eu diminuir aqui, tá? A pelve renal é uma parte que se liga diretamente ao ureter. Então, essa parte aqui, tá? É a parte que a gente chama de pelve renal, tá bom? Ureter, nós já falamos, tá vendo? Isso tudo que está em vermelho aí são as ureteres, né? A bexiga urinária, aí está. A uretra, que é o canal. Agora sim, olha aqui, isso daqui que se encontra dentro dos rins, que são chamados néfrons, tá? Que são chamados néfrons. Essa imagem que eu queria mostrar para vocês, beleza? Tá? É como se nós tivéssemos pego os rins. Aqui existem milhões de néfrons dentro dos rins que formam justamente o que a gente chama de córtex renal, que são a região, na verdade, é aqui que é formado a urina. Tá legal? Tá? Então, lembra do processo que na formação da urina? É aí que acontece a filtração, a reabsorção e a secreção. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. A sua aula continua no próximo vídeo.